Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Nós, antes de iniciarmos, nós queremos agradecer ao Senhor por termos chegado até aqui a Laura. Há muitos anos que a gente vinha orando para que o Senhor nos permitisse voltar e rever os irmãos. E aqui a gente não pode deixar de pedir os irmãos, aqueles irmãos que nós vimos dele que saíram de Fortaleza, pedindo para os irmãos estarem orando, Tem um casal ali em Arapiraca, irmão Fabrício, tem os irmãos em Lagarto, os irmãos em Aracaju. Muitas vezes nós passamos e pensamos que as lutas estão somente aonde reunimos, A gente gosta de muitas vezes exaltar os problemas e tal. A gente vê que esses problemas estão, e essas dificuldades estão em todos os lugares. O nosso cargo hoje é muito objetivo. Não há muitos rodeios. Desde Fortaleza, que está em nosso coração, é falar sobre a busca do conhecimento correto de Deus. É bom ver aqui na Assembleia muitos irmãos que nós aprendemos com eles e caminham no que diz respeito à vida da igreja há muito mais tempo do que nós, e outros mais jovens, mais novos. Nós temos no Partir do Pão, quando os irmãos cantavam e a gente se alegrava com os irmãos, nós precisamos cada vez mais compreender como essa nossa caminhada, ela pode ser difícil se nós não entendermos algumas coisas que deveriam ser muito claras para nós, mas às vezes nós deixamos elas muito mais complicadas do que deveria ser. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Oséias. Nós vamos meditar em 3 capítulos de Oséias. E nós vamos meditar nos capítulos de Oséias com o foco de falar sobre o tratamento de Deus em nós no amor. Na comunhão que tivemos com os irmãos na casa de Fernando e Ina, e graças ao Senhor tínhamos vários irmãos, nós podemos ver um pouco sobre o caminho que Deus quer nos conduzir. E não há dúvida, pelo que cantamos hoje, que um desses caminhos que o Senhor gosta de nos conduzir é o caminho do amor. Não tenhamos dúvidas, irmãos, que nessa caminhada que nós aprendemos e nós ouvimos de vários irmãos, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós ouvimos tanto do Senhor, nós temos recebido tanto do Senhor, e na comunhão lá, perguntávamos para nós o que nós temos feito com isso, aonde temos aplicado isso. É muito bom nós cantarmos sobre o amor, é muito bom nós cantarmos sobre que o Senhor nos tirou da cova, é muito bom nós cantarmos que o Senhor nos tirou das trevas para o reino do Filho, do seu amor, e tudo isso é verdade. Amém? Mas não temos que duvidar, por mais que na nossa caminhada muitas tristezas nós tivemos, estamos tendo e ainda teremos. Graças a Deus nós ouvimos o Evangelho, e pelos rostos que eu estou vendo aqui, foi o mesmo que eu ouvi, um Evangelho que nos ensinou que o Senhor, nós trilharemos o mesmo caminho do nosso Senhor. O Evangelho de amor, o Evangelho de sobriedade, o Evangelho daquilo que o Pai nos deu, mas o Evangelho que entende que o sofrimento faz parte dessa caminhada, a dor faz parte dessa caminhada. Eu lembro de uma irmã que uma certa vez, em uma comunhão nossa, chegou para um amado desses irmãos que caminham, e nós temos muito apreço com a palavra,
E a irmã disse: irmão, será se o Senhor não teria outro caminho para nos ensinar com menos dores? O nosso amado irmão disse: irmã, possivelmente em alguns momentos nós aprenderemos com festas, com louvores. Não quer dizer que esses momentos estão descartados, mas na maioria das vezes o caminho do Senhor será em dores, para que nós o vejamos com mais clareza. Oséias, os irmãos conhecem, pelo menos aqueles que têm lido as Escrituras. É um homem que nós sempre, quando consideramos, entendemos o quanto Deus de amor se manifesta para Israel através de Oséias. Eu não tenho interesse de falar sobre o Oséias, sobre o casamento dele, sobre se era prostituta, se não era, nada disso, nada desses viés aonde há opiniões diversas e etc. O foco inicial, o foco que eu quero tratar em Oséias é o quanto Deus de amor não vai desistir de nós. Amém? Irmãos, há muitas dificuldades. Israel aqui no livro de Oséias já é um Israel que conhece a Deus, já é um Israel que conhece ao Senhor, que tem conhecimento daquilo que o Senhor fez, mas é um Israel que precisa lembrar de muitas coisas. Uma das primeiras vezes que eu parti o pão com os irmãos, um irmão levantou e disse uma coisa que eu tomei um susto, que eu nunca tinha ouvido, mas é tão simples e parece tão óbvio, e eu nunca tinha ouvido isso: Senhor, mas como eu nunca observado isso? O irmão disse: irmãos, se não tivesse esse texto na Bíblia e essa reunião, e se não tivesse os ouvidos que todo domingo pela manhã temos que rememorar, relembrar tudo o que ele fez, muito de nós nem disso mais se lembraria. Nós estamos em fraqueza, irmãos. Eu espero que a palavra de hoje, para mim principalmente, abata qualquer tipo de altivez e arrogância que você possa ter. O Rei é o Senhor. Amém. Amém. É o Senhor. Aleluia. Todo tipo de condução fora do Senhor, todo tipo de louvor fora do Senhor, toda tentativa de aparecer fora do Senhor não terá fruto. O Rei é o Senhor. É o Senhor. E por alguma razão Israel esqueceu. Israel não lembrou. Os irmãos que leem o Antigo Testamento, conhecem do Senhor através da Bíblia, sabem o quanto Israel esqueceu disso com facilidade. Irmãos, o quanto o Senhor fez por nós, muito por nós. Muitos de nós que estamos aqui teríamos com certeza morrido muito jovens, mas o Senhor nos amou. Amém. O Senhor nos guardou. Amém. Muitos de nós não estaria aqui, mas mesmo depois que o Senhor nos chama, nos guarda e nos dá essa nova vida, e passamos pelo mar e todo aquele processo, somos batizados, vimos o Senhor, e o Senhor começa a nos abençoar em algumas coisas. Em alguns momentos, você pega o livro de Isaías, você pega o livro de Joel, estamos lá na Assembleia estudando Amós. Israel, ou por riquezas, ou por conhecimentos, ou por influência, ou por pura arrogância, deixava o Senhor de lado. A maioria dos nossos problemas, irmãos, e dificuldades, são porque não estamos vendo o Senhor como deveríamos. E nós queremos colocar algumas etapas aqui desse tratamento de Deus em amor. Por que é o que eu estou chamando tratamento de Deus em amor? Porque desde o momento que o Senhor tira Israel e começa a trabalhar com Israel, eu não tenho outro nome para dar, senão o Senhor vai tratar Israel até, e continua tratando Israel em muitas situações. O que tem me deixado preocupado até com a minha própria vida é que muitas vezes nós podemos achar que aquilo que Deus tem para tratar em nós acabou, já foi feito.
Eu tenho visto alguns irmãos já comentando, pelo menos aonde nós reunimos, irmãos levantando para falar sobre coisas muito práticas, irmãos sentados dizendo assim: não, mas isso aí tudo eu já sei. A gente vai ouvir isso de novo. Não tem nada para ver? Não tem nada para ouvir? Será se é só esse negócio de cruz, nova vida, não sei o que e tal? Irmãos se enfadando do Senhor. O Senhor, irmãos, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os irmãos já ouviram e nós precisamos lembrar. Lá no deserto, os irmãos gostam de lembrar que pela manhã, pela tarde e pela noite, a única coisa que tinha para dispensar para aquele povo era o maná do Senhor. Se você ou eu procurarmos outra coisa para continuarmos caminhando aqui nessa assembleia, que não seja Cristo, isso não vem do Senhor. Nós precisamos caminhar olhando para o Senhor. Israel, mesmo tendo esse conhecimento, mesmo sabendo que Deus, como nós cantamos hoje, Ele é o Rei da Glória, não há outro Deus além dele, Israel se envolvia com todas as outras coisas, muitos outros conhecimentos, e como nós vimos, estamos presenciando, há muitos irmãos se envolvendo com tanta coisa. Esses dias eu lembrava com um irmão que amamos muito, e claro, eu vou guardar o nome dele. A última vez que eu vi esse irmão foi no aniversário de Pablo de 1 ano, lá na live da nossa irmã Bibinha. E esse irmão chegou para mim, já faz 11 anos que eu não vejo, e é um irmão muito, muito precioso, caminhou conosco desde o início lá. E lá naquela laje, aquele irmão disse: irmão, eu estou vendo algumas coisas e estou ouvindo umas coisas diferentes, eu acho que nós estamos atrasados e tal, e começou a se misturar, e foi-se. Irmãos, que o Senhor nos guarde na comunhão. Nós precisamos dos irmãos. Não se esconda no seu casulo sozinho. Você precisa dos irmãos. Israel começou a ouvir tanta coisa. Hoje há tantas vozes aí no mundo dizendo tantas coisas sobre o Senhor. Há vozes até dizendo que o Antigo Testamento não serve para nada. Vamos viver só do novo, que o novo é que é bonito. Há vozes dizendo que nós não precisamos mais ler a Bíblia e etc. Por quê? Porque nós já sabemos algumas coisas. Há vozes dizendo que nós temos que atualizar essa Bíblia porque ela é desatualizada. Mentira do diabo. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você tiver dúvida, há irmãos aqui que você pode sentar, conversar, e irmãs, para te dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Tanto lá em Israel como cá, o que acontece é que nós nos afastamos do conhecimento de Deus. Amós chegou para aquele povo e disse assim: desde o dia que afastastes daquilo que o Senhor disse, e começaram a viver sob os seus próprios conhecimentos, renegaram o Senhor. Então, nessa primeira etapa de tratamento, eu queria ler com os irmãos Oséias capítulo 1, apenas o versículo 10 e 11. Os irmãos perceberão que existe algumas coisas e tantas em Oséias que parece muito com o nosso viver da igreja, com nossa comunhão, com aquilo que cremos para caminhar. Nesses versículos 10 e 11, Oséias vai lembrar 3 coisas para esse povo, muito básicas, nessa primeira etapa. 3 que nós vamos citar. Eu não sei se os irmãos lembram dos discípulos de Emaús. O discípulo de Emaús, se tem algo que sempre me chama a atenção, é que o Senhor, como nós falamos aqui, foi para a cruz, morreu, e aqueles discípulos ficaram meio que desnorteados, meio perdidos, meio sem saber o que fazer ou como iria ser a vida daqui para frente. Mas tem uma palavrinha naquele texto que sempre me chama a atenção, é que ele relembrou todas as palavras que haviam lhe dito. Amém?
Irmão, sempre que lhe faltar fé, sempre que lhe faltar amor, sempre que lhe faltar vontade de congregar, sempre que lhe faltar obediência, sempre que lhe faltar algo da comunhão da igreja, você precisa relembrar o que ele disse. O que foi que ele disse? Se você tiver alguma dúvida, nós precisamos entender o que foi que o Senhor disse. E algumas coisas Israel vai precisar lembrar, e Oséias vai dizer para eles. Versículo 10 diz o seguinte: todavia, como a areia do mar, que não pode medir-se nem conter-se, nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos de Deus. Amém? É uma verdade muito básica, porque irmão, o irmão veio para me lembrar que eu sou filho de Deus, sim. Israel tinha, por alguma razão, esquecido a sua paternidade, a sua ligação, quem ele era. Entenda, uma das maiores alegrias que são renovadas no Partir do Pão para nós, é essa alegria básica que antes nós éramos errantes, desgarrados, perdidos, mas fomos achados e transformados em filhos de Deus. Eu dou aula na escola, uma certa professora na reunião disse assim: Anderson, que bom que todos nós somos filhos de Deus. Eu disse: não se engane com esse sofisma do mundo, não, a senhora entendeu alguma coisa errada. Se a senhora quiser, nós podemos sentar e conversar um pouquinho no intervalo. A gente conversou e ela gosta de ouvir. A gente foi explicando: olha, houve isso e houve a queda, e todas as pessoas estão aí caídas, mortas em seus delitos e pecados, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assumiu toda essa culpa, rasgou a cédula de dívida e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se você quiser, a porta está aberta, mas não se engane, não pense que é o que você não é. E aquela mulher começou a chorar e disse assim: e como é que a gente vira? Eu disse: conhecendo o Senhor. Ela: mas eu aprendi a vida toda que eu era filho de Deus. Eu disse: eu sei. Aí você precisa conhecer o Senhor. Irmão, nós não podemos desmerecer isso. Isso é muito caro para nós. Isso foi muito caro para o Senhor. Não foi de graça que o Senhor fez isso. Um certo irmão na história da igreja disse: hoje, para ter tudo que o Senhor conquistou, é somente você entrar no elevador, apertar o botão e subir. Mas você precisa reconhecer que alguém construiu esse prédio, alguém fez esse elevador, e hoje você só precisa dizer: eu quero, eu sou filho de Deus. Mas como filho você tem pai, como pai você precisa obedecer, como filho você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui. Israel quantas vezes rejeitou o Senhor? O profeta Oséias chega a dizer assim: vocês se prostituem, têm tudo com todas as pessoas, mas vós sois filhos de Deus. Eu não sei, irmãos, por onde a sua mente tem vagado. Eu não sei que conhecimentos você tem se misturado. Alguns irmãos aqui conhecem Débora, minha filha. Fez faculdade, saiu da faculdade dizendo que não era filha de Deus. E eu peço que orem por ela. Mas o Senhor é o nosso Pai. Amém. E Israel brincava com isso. Nós entendemos, irmãos, que ao sermos filhos de Deus, ao nos tornarmos filhos do Senhor, tanto os mais jovens como os mais velhos que estão aqui precisam compreender que nós temos responsabilidades. O Senhor, nós falamos lá na última vez que comentamos, uma das coisas que o Senhor nos ensina com a sua vida é ser filho de Deus, responsável. Israel tinha esquecido. Israel esqueceu o que o Senhor fez por eles. E quando nós esquecemos o que o Senhor fez por nós, nos misturamos com tudo mais que não é do Senhor.
Nos misturamos com tudo mais que o Senhor mandou que não nos misturasse, porque esquecemos o que disse o Pai. Filho pródigo está lá, gastando, quebrando, se arrebentando, mas a Bíblia diz que um dia ele caiu em si. A palavra hoje é que nós possamos relembrar que nós somos filhos de Deus, temos um Pai. Mas o segundo ponto nessa etapa do tratamento, irmão, relembrar que é filho de Deus, nos trata em amor. Por quê? Nos trata porque nos traz obrigações. A primeira delas está aqui nesse mesmo texto, versículo 11, ele diz o seguinte: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos congregarão. Quando você vai estudar o contexto do livro de Eséias, você vai saber o quanto aquele povo estava dividido, separado, brigando, não se entendiam, cada um foi para um lado. Então o Senhor, ao ver Israel na situação que está, jogado com os Baalins, adorando outros deuses, vendo isso e aquilo que o mundo tinha para oferecer, primeiro lembrou que eles são filhos, segundo lembrou que eles precisam estar juntos. Irmão, quem é o seu melhor? Eu fiquei muito impressionado. Uma certa vez eu estava tendo comunhão com a família, e o marido e o dono daquela casa dizia assim: olha, o meu melhor amigo é um companheiro de trabalho. E eu disse: ele é cristão? Ele disse: não, na igreja nós não temos muitos amigos e tal. Meu melhor amigo é um cara. Eu disse: nem cristão ele é. Tem alguma coisa errada, irmão, se não há comunhão entre nós. Tem alguma coisa errada se o meu melhor amigo não está na assembleia. Tem alguma coisa errada se eu não tenho confiança em quem eu caminho. O Senhor vai dizer para esse mesmo povo: como andarão dois juntos se não tem acordo? Cantar, falar, tudo isso é bonito, mas nós precisamos da aplicabilidade dessa realidade. Somos um no Senhor. Irmão, sinta o peso do coração, eu e você. Quando você olha para esse irmão que está do seu lado e diz: somos um, você precisa entender o que está dizendo. Se não é só uma palavra frívola jogada no vento. Somos um. Isso é tão forte que, uma certa vez, lá atrás existia um grupo que queria me tirar dos irmãos e me levar para usar uma gola clerical. Até hoje os irmãos dão risada com isso, lá atrás. E me levaram para um negócio lá, e nós ouvimos o pessoal da congregacional, tive comunhão com eles, nós estávamos meio indecisos aonde íamos reunir. É um grande amigo, o pastor Elvis Kleiber, ainda é aqui da congregacional, e a gente conversando e não sei o que, e ele viu que o que eu tinha começado a ver do Senhor não encaixaria mais com aquilo ali. Aí um dia lá na faculdade, lá do nosso irmão Carlos Alberto em Brotas, ele era um dos professores, aí eu desci a escada, vi eles assim: graça e paz, pastor Elvis, somos um. Ele: um não, eu não sou um com isso aí que você vive, não. E eu vi o quanto é forte dizer que somos um. Eu não sei quais problemas você possa ter com fulano ou com Beltrano, mas aquela cruz do Calvário nos fez um. Israel foi para o norte, foi para o sul, brigou, se arrebentou, problema deles. O Senhor diz: vocês são filhos e eu vou fazer que sejam um. Pode me arrebentar por dentro, pode te arrebentar por dentro, pode nos quebrar, bater no liquidificador, mas somos um. Porque senão, imagine os seus dois filhos, né? Você está lá na sua casa, cuida deles. Você deve ficar muito chateado se você perceber eles crescendo, e de uma hora para outra não se falam, não se entendem, não se conversam. O seu desejo, pelo menos é o meu como pai,
é se um dia o Senhor me tomar e Ele não tiver ainda retornado, os meus filhos possam cuidar uns dos outros, porque eu já não estarei mais aqui. Se isso não for realidade entre nós, irmãos, nós somos um clube e não igreja. Aleluia! O Senhor precisa trazer coisas que nós já aprendemos. Nós somos um. Aleluia! Israel sabia, claro que sabia. Todos que estão sentados aqui sabem, é claro que sabem. Mas Israel precisava lembrar que não é Judá, não é Jerusalém, mas é o Senhor. Congregarei a todos juntos em um só lugar. Aí alguém pode perguntar, mas por quê? Está aí a terceira parte desse tratamento. O que é que o Senhor diz na terceira parte dessa primeira etapa? E constituirei, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça. Amém? Como pode Israel dizer que serve a Deus e o outro dizer que serve a Deus? Está cada um do seu lado? Não, irmão. Sobre nós cantamos aqui hoje. Não foi o José, não foi o Pedro, não foi o Moisés, grande homem, Elias, maravilhoso, Samuel, gente boa, mas não foi esse povo que morreu por nós, não. Foi Cristo e este crucificado. Então essa assembleia, ela não caminha por causa de A, por causa de B, por causa de Pedro, por causa de José, por causa de sei de quem, não. Ela caminha por causa de Cristo e este crucificado. Amém. Ele é o cabeça, senão não existe. Senão é a bagunça de Coríntios. Eu sou do Paulo, eu sou do Pedro, eu sou do fulano de cano. Não, Paulo disse não. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ninguém tem glória nenhuma, irmão, vamos nos esconder. Nenhuma. E Israel precisava lembrar disso. Israel começou a seguir homens. Israel começou a seguir ensinamentos. Israel começou a olhar pessoas e esquecer do Senhor. O nosso foco está no Senhor e somente no Senhor. Então, se essa primeira etapa do tratamento no amor não estiver clara para nós, como vamos conhecer o Senhor? Se não está claro para mim que eu sou filho, se não está claro para mim que eu tenho que congregar, que eu preciso dos irmãos, que eu preciso da assembleia, se não está claro para mim quem é que encabeça essa igreja, para onde é que nós vamos? Aonde vamos parar? Então o Senhor precisa deixar o que é básico claro, para que Ele possa acrescentar as outras coisas, para que Ele possa distribuir. Irmãos, eu dou graças ao Senhor por congregar. Desde os meus 15 para 16 anos, quando conheci o Senhor, os irmãos que já estiveram próximo de mim sabem disso. Quem cuida de mim é a igreja. Sempre, sempre, desde os 16 anos. Desde os 16 anos que eu não moro com pai, que eu não moro com mãe. Desde os 16 anos que eu não tenho outra coisa senão o cuidado da igreja. Não fuja da igreja. Pode parecer duro, penoso, espinhoso, doloroso, mas é aqui que nós temos que estar. Aleluia. Feridos, mas é aqui que nós temos que estar. Se arrastando, mas é aqui que temos que estar, porque temos que congregar. Senão vamos cada um. Que tristeza quando você termina o livro de Juízes, os 2 últimos versículos, principalmente o último, quando o rei morre, quando o juiz morre, diz: e cada um em Israel fazia o que dava na cabeça. Que o Senhor guarde o nosso coração. Nós somos filhos, temos pai, congregamos e temos um cabeça, e esse é Cristo. Se não aprendemos a sermos tratados nisso, quem disse a você que viver a vida da igreja é fácil, mentiu. Quem disse a você que você vai crescer sem dores, mentiu. Quem disse que isso aqui é um céu de brigadeiro, que tudo vai ser maravilhoso, vamos cantar toda hora, nos abraçar, almoçar e vai ser tudo, não, mentiu para você.
Isso tudo vai acontecer, mas você vai precisar olhar para o Senhor e somente para Ele, porque todos que estão nesse salão um dia podem te decepcionar e soltar a tua mão, mas Ele não. Ele não. Não importa o buraco que você entre, não importa o erro que você possa ter cometido, não importa as coisas que por acaso, ou por sua carne, ou por descuido, ou seja lá pelo que for, você foi, Ele não solta a tua mão. Não solta. Teremos dias difíceis, irmãos. Teremos dias que só teremos nós e o Senhor, mas ainda assim teremos o Senhor. Ele não solta. Então não se desapegue do Senhor. Não corra para longe. Não pegue a sua parte da herança e vai viver sua vida. Fique com o Senhor. Fique aí. O Senhor ainda tem luz e verdade para te dar. Você não está aqui por acaso. Mas nessa continuidade, irmãos, nós queremos ir para uma segunda etapa, que é no capítulo 2. Capítulo 2, verso 8. Aqui nós gastaremos um pouquinho mais de tempo. Capítulo 2, verso 8. Então Oséias, convidado pelo Senhor para falar desse Deus de amor. Amor. Nós precisamos lembrar essa palavra. A Bíblia, os irmãos conhecem, Paulo escrevendo aos Gálatas diz, capítulo 6, se algum dentre vós for pegue algum problema, em alguma dificuldade, vai até ele. Como? Com amor. Quem nos ensinou primeiro isso? O próprio Senhor. Irmão, não havia razão nenhuma. Eu nem vou pegar nós agora. Vamos pegar apenas Israel. Não havia razão nenhuma de Deus pegar o profeta Oséias, fazer aquele homem casar com uma prostituta, viver uma vida miserável que viveu, ser envergonhado, somente para mostrar o quanto Deus estava com o coração pesado com Israel. Não havia razão nenhuma de Deus insistir com aquele povo. Não há razão nenhuma. Você pensa que você é melhor, não há razão nenhuma para Deus continuar insistindo. Sabe por que você está aqui? Não é porque eu e você somos fortes, não. É porque Deus está insistindo com você. Aí muitas vezes você é forte e acredita que aquele outro irmão é pior do que você. Não, você só está aqui porque Deus insiste. Porque Deus está lutando com a tua carne, porque Deus está fortalecendo o teu espírito, porque Deus está dizendo, não, você vai. Quantas vezes eu estou em casa, irmãos, e você passa por isso, eu não vou não, vou ficar em casa, não sei o que, e o Senhor vai, aí você fala a palavra, aí você não sei o que, aí você tem que estar lá, aí você tem que dar exemplo, você é um pouquinho mais velho, e eu não vou não, estou cansado, e o Senhor vai. Obrigado, Senhor. Irmão, se você, irmão ou irmã, tem sido irmãos que não perdem reunião, que lê a Bíblia, que está em comunhões, meu conselho em nome de Jesus, fique firme. Há muitos irmãos que não têm força mais nem para isso. Fique firme, seja exemplo para os irmãos. Não falte reunião, leia a sua Bíblia, ore, porque outros irmãos precisam disso para continuar caminhando. Senão eles voltam. E é lógico, é óbvio, as lutas principais virão para você, os problemas maiores serão seus, a dificuldade de caminhar serão suas, as maiores, mas em nome de Jesus fique firme. A igreja precisa de você, as irmãs precisam de você, os jovens precisam de você. Irmão, que lindo, que beleza ontem, tantos jovens aqui, crianças, e as irmãs no serviço, e os irmãos ouvindo, e eu lá atrás dizendo, Senhor, é Deuteronômio, a nova geração está chegando, e tem irmão dizendo, eu vou ensinar. Aleluia. Os que vêm, irmão, precisam de você. Israel, caminhar não é fácil. Israel, você está jogada na sua vidinha aí, mundana.
Mas eu vou te lembrar, você é filho, precisa congregar, e eu ainda sou o cabeça. Eu não sei como é que está teu coração hoje. Talvez estava desanimado. Talvez seu coração poderia estar triste ou cheio de lutas e dores. Mas eu quero te lembrar, Cristo é o cabeça. Ele quer que você caminhe. Ele quer que você fique firme. Israel, a segunda fase do tratamento, ela é um pouco mais dolorosa. Porque quando eu compreendo que sou filho de Deus, quando eu entendo que o Senhor me congregou no meio de um povo maravilhoso, quando eu entendo que o Senhor é o cabeça, eu preciso ver como Ele vê, ouvir como Ele ouve, pensar como Ele pensa, a minha vida também vai ser exposta. Quanto mais próximo do Senhor, mais eu consigo ver minha miséria. A segunda fase do tratamento, irmãos, que nós aprendemos, é que quando estamos dessa forma, o Senhor precisa mostrar quem nós somos. Versículo 8, diz o segundo: ela, pois, não reconhece que eu dei o grão, o mosto e o azeite, e que multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Sabe de onde vem a tua capacidade? Sabe de onde vem a tua inteligência? Sabe de onde vem tua voz bonita? Ou tudo aquilo que você acredita que dá para o Senhor, vem dele. Não desperdice com Baal, deixe para o Senhor. Ah, irmão, Deus me deu habilidades maravilhosas. Amém? É do Senhor. Irmãos, não há nada de bom que tenhamos, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. Não sei qual é a tua capacidade, não sei para que foi que Deus lhe chamou, mas o conselho a Israel é dizendo: Israel, você esqueceu que quem deu tudo a você foi eu. Às vezes a gente bate a mão na mesa e diz: graças a Deus, sou eu que boto comida nessa casa. Não, amado, é o Senhor que bota comida na tua casa. Você apenas tem a saúde que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu. Se você der uma voltinha na Bíblia, você vai perceber que quem põe comida na tua casa é o Senhor. Trabalhe você ou não trabalhe, quem bota o alimento é Ele. Tudo vem dele. Precisamos, irmãos, se nós por um segundo vacilarmos em não observarmos Deus em tudo, vamos fugir. Quem nos deu a graça foi o Senhor, quem abriu a porta foi o Senhor, quem nos dá mantimento é o Senhor. Israel, tudo que vocês têm é meu. Tua saúde é dele, tua capacidade é dele, teu emprego é dele. Não há nada que você tenha que não seja dele. É por isso que temos que honrá-lo. Israel esqueceu. Começou a pegar dinheiro, fazer balins, ir para festa, se prostituir, se acabar. Eu não sei se essa palavra hoje é apenas para te lembrar o que não fazer. Eu também não sei se essa palavra de hoje é porque você já está fazendo e ela precisa dizer: saia daí. Mas de alguma forma essa palavra é para nós. Volte, Israel, reconheça. Versículo 9: portanto, tornarei a tirar o meu grão, o meu mosto, a seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com quem cobriram a sua nudez, e etc. Amados, existem alguns irmãos aqui que eu conheço de ombro a ombro, conheço de dores, que sabem, outros eu não conheço, mas talvez sirva para você também. Sempre que nós nos encontrarmos distante de Deus, altivos e cheios de si, primeira coisa que o Senhor fala é tirar aquilo que nos deu essa força para irmos contra Ele. Israel, por que você está contra mim? Porque estou cheio de mosto, porque a colheita está boa, porque o dinheiro está rendendo,
porque as uvas estão maravilhosas, eu consigo fazer muita uva e tal, render dinheiro e tal. Ah, é? Então tirarei de vós tudo. Irmãos, que as bênçãos do Senhor e que os seus dons não sejam a razão da nossa queda. Muito cuidado, que nós tenhamos cuidado. Que aquilo que Deus, imagine que tristeza é nós vemos na Bíblia, nós vemos na própria figura do Lúcifer, a razão da queda é exatamente aquilo que ele deu. Se Deus te deu bens, amém. Se Deus te deu dons, amém. Mas isso é para que você vá a Ele, sirva os irmãos, esteja junto. Porque no dia que o Senhor perceber que aquilo que você recebeu pode ser graça, pode ser dons, pode ser dinheiro, seja o que for, Ele vai dar um jeito de arrancar de você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Nem que Ele precise te esconder, mas Ele vai. Israel, longe. Aí eu quero te dizer um conselho que nós aprendemos estudando o livro de Joel. Naquele período Israel vivia muito bem. Muito bem. Só que muitas vezes, irmão, nós temos que tomar cuidado com o quê? Às vezes tudo vai bem, dinheiro e tal, mas o nosso congregar e o nosso reunir está deficitário. E a gente acha que tudo vai bem porque é Deus que está abençoando, e o Senhor pode sim estar liberando. Mas você precisa sempre analisar como eu estou na casa do Senhor. Com o Senhor. Aqui o Senhor disse: Israel, vou tirar a lã, o mosto, o azeite, a uva, tudo. Verso 10. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém te livrará da minha mão. Eu vou te dar um conselho para uma situação que eu já passei e eu espero que você não passe. Está aqui muito claro em Israel. Você está errando. Você está tomando o caminho que não é o de Deus. Vem um irmão e diz: irmão, tome cuidado, tal. Vem um grupo de irmãos: irmão, por favor, esse caminho não é correto. Você não ouve. Às vezes vem os irmãos do governo, vem os irmãos da palavra, e vem irmãos, e você não ouve. Muitas vezes a única alternativa que você vai deixar para Deus é Ele desnudar o seu problema e todos verem. Deus não gosta de expor ninguém, irmão, mas Ele não vai desistir da tua vida. Se a única razão for essa, Ele vai até lá. Deus vai até o fim para tratar a sua vida e a minha. Deus vai até o fim para mostrar que nós somos dele e ele nosso. É por isso que nós estamos tentando aprender com o profeta Amós. O profeta Amós começa a bradar, brada para todos os países que estão em redor de Israel, e brada para um, e brada para o outro, e vai, e Amós vai falando, capítulo 1, 2 e 3, vai dizendo: olha, eu vou julgar você, eu vou julgar você. Israel nem aí. Israel dizendo: não, é só com os outros. Mas o Senhor chega em Israel e mostra o quanto Israel está em pecado. Só que Amós é a continuidade de um bradado Joel, quando Joel disse que o Senhor bramaria em Sião, e Amós começa dizendo: o Senhor bramou em Sião. Irmãos, quantas palavras você tem ouvido, quantos profetas têm falado, quantos irmãos têm ministrado aqui, e você não sai do lugar. Aleluia. E você continua na sua vileza, e eu na minha. Que é isso, irmão? Que o Senhor nos tire do lugar, que o Senhor nos faça ouvir aquilo que precisamos ouvir. Por quê? Porque o Senhor muitas vezes pode fazer como Amós. Ele vai comer pelas beiradas, Ele vai falar para que você entenda, mas se eu e você não entender, Ele vai nos arrebentar, porque somos filhos.
Um dia eu vi os irmãos naquela discussão: dou palmada no meu filho ou não dou palmada? Aquela discussão que o pessoal tem. No meu eu dou, amém. Se ele quiser não dar no seu, o problema é seu, fique em paz. E ficou aquela história de dá, não dá. Aí eu conversando com o irmão, eu disse assim: irmão, Deus não dá só palmada em nós não, Deus dá cacetada. Nós somos filhos. Ele não vai abrir mão de nós. Deus não tem prazer em te humilhar e me humilhar. Deus não tem prazer em mostrar para uma assembleia o teu vitupério. Deus não tem prazer em tirar a tua capa, a tua pele e dizer: você é isso aqui. Ele não tem prazer. Mas se ele precisar, ele vai fazer. Porque já fez. E você sabe, eu sei. Porque ele faz. Então, oxalá que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvi-lo enquanto ele ainda fala, sem precisar nos expor. Se ele falou com você em sonho, ouça. Se ele mandou irmão na tua casa, ouça. Se ele mandou irmãs conversar contigo, ouça. Se ele falou com você lendo a Bíblia, ouça. Se ele mandou o governo de Deus na tua casa, ouça. Pare, senão ele vai te arrebentar. Porque vai. Israel é dele. O Senhor poderia dizer: irmão, Israel, quer viver se prostituindo e se acabando? Viva. Mas não, isso não é atitude de pai. Ele não vai deixar. O Senhor poderia muitas vezes ter olhado para nós e dito: e quer pecar? Vire-se. Mas não, Ele é nosso pai e nós somos filhos. Ele vai cuidar de nós. Se você quer ruim, cuida bem do seu filho, imagine ele. Ele vai cuidar, ele vai puxar a orelha, ele vai fazer o que é necessário. Mas ele não nos perderá. Irmãos, eu fico tão maravilhado com o amor de Deus, porque eu não tenho paciência com quase ninguém, e ele tem paciência comigo. Eu não tenho paciência com muita gente, e ele tem paciência conosco. Eu digo: Senhor, o Senhor nos humilha, porque eu queria um pouco dele, eu quero mais desse teu amor e dessa tua paciência. Nos ajude. Nós não queremos só falar de amor e falar de comunhão, nós queremos ser isso, Senhor. Porque falar de amor e de comunhão, os mormos falam, os testemunhos de Jeová falam, mas não são filhos. Um dia um irmão chegou para mim e disse: ô irmão, que maravilha, onde o irmão reúne, lá todo mundo come, bebe, dança junto. Oh meu Deus, que comunhão maravilhosa. Eu disse: ó, cuidado, sabe nada. Mas para ele, como estava na sala de aula, eu disse: amados, não é por causa disso que eu fui reunir com os irmãos, porque comunhão, comer junto e tal, isso eu também tinha na Assembleia de Deus, são meus irmãos em Cristo. Eu estou reunindo com os irmãos porque nós temos somente um cabeça, e esse é o Senhor. Esse negócio de comer junto e se tratar bem, tem muitos grupinhos aí que já estão fazendo, mas não viram nada no Espírito do Senhor. Irmãos, nós precisamos ver o Espírito do Senhor. Amém. Nossa comunhão é no Espírito do Senhor, o amor é no Espírito do Senhor, Ele é o cabeça de fato. Ou nós vimos isso e ouvimos e praticamos, ou isso é só teoria, ou isso é só blá blá blá. Mas que o Senhor nos ajude a ser como o Senhor. Israel precisava voltar para o lugar, porque entenda uma coisa: quando Deus escolheu o nosso amado irmão Abraão, quando Deus resolveu lá na frente escolher um povo, depois do Jacó, o que era que Deus queria? Imprimir a sua imagem, o seu caráter, quem ele era naquele povo. As pessoas que olhassem para Israel precisavam ver em Israel o Deus vivo. Um povo que não sabia lutar, não sabia mexer em arma, não sabia fazer nada, mas Deus tornou esse povo grande. Quem você era? Nada. Mas Deus te fez grande, filho de Deus.
Aí agora você vai virar as costas, agora vou eu virar as costas, agora porque consegui alguma coisinha, vou eu dizer, eu me basto. Agora porque eu estou uns 20 ou 30 anos caminhando na vida da igreja, eu não vou ouvir mais qualquer irmão. Cria vergonha, pelo amor de Deus. O Senhor tem mais luz e verdade, e nós só conheceremos o Senhor com todos os santos. Esse irmão que está aí do teu lado tem algo para ti. Essa irmã que está aí do teu lado, ela tem algo para você. Nós todos temos algo do Senhor, irmão. E que o Senhor nos ajude a ver, porque Israel esqueceu disso e preferiu lá fora. E o Senhor continua desnudando a Israel: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E ele continua: devastarei a sua vide, a sua figueira. E o versículo 13 também: castigarei pelos deuses dos Baalins. Até o versículo 13. O que é que Deus está fazendo com Israel e pode fazer conosco? Tratando eles no amor. Você perdeu o seu emprego, está passando alguma luta sobre saúde, tem questões financeiras ou físicas ou não sei o que é. Entenda uma coisa: Deus nos trata no amor. Quando você lê tudo isso aqui, eu quero que você preste, por favor, muito mais atenção, se não prestou até agora, no versículo 14, 15 e 16, porque ele é o nosso bálsamo. Até o versículo 13, Deus está dizendo tudo que Ele pode fazer por nós, conosco, com a sua mão forte, o seu cajado, o seu conserto conosco. E muitas vezes quando nós estamos nessa situação, qual situação? Sendo triturados pelo Senhor, no lagar, pisados, tristes, rejeitados, esquecidos. Que eu vou ler agora no 14, 15 e 16, é principalmente para você, se você estiver nessa situação, se Deus te levou para essa situação. Presta atenção, versículo 14: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, para lhe falar ao coração. Aleluia. Amém? Amém. Sabe por que você está passando luta, dificuldade, problemas? Sabe por que talvez você esteja num deserto terrível? É porque você correu, não ouviu ninguém nem nada, e Deus precisa falar ao seu coração. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude a, quando os louvores forem cantados e as palavras pregadas, nós possamos ouvir o Senhor. Porque se aquilo que foi dito realmente nós precisarmos ouvir, nem que Ele precise te levar para um deserto, ficar só, jogado, arrebentado, mas Ele vai fazer isso para falar ao seu coração. Irmãos, quando eu vi isso lá com a assembleia, eu chorava e ria, que eu dizia: Senhor, às vezes a gente acha que o Senhor está nos levando para matar, às vezes a gente acha que o Senhor está nos levando para morrer, mas não, é só para falar conosco, é só para dizer pare, é só para dizer eu tentei conversar com você, mas você corre demais, agora você para e vai me ouvir. O Senhor vai falar ao nosso coração. Não sei se na assembleia, não sei se no louvor, não sei se pelos irmãos, ou não sei se você só ouvirá o Senhor quando Ele te levar para o deserto, te deixar sem nada e lá poder conversar com você, mas Ele vai. Versículo depois ele diz o seguinte: e eu lhe darei as suas vinhas dali no vale de Arcó, por porta de esperança, ali cantará. Por porta de esperança, ali cantará, como no dia da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Algumas coisas estão aqui que nós temos que aprender, que o Senhor faz quando estamos nessas situações. Primeira delas nós já vimos,
é para que o Senhor possa falar conosco ao coração. Mas tem outra. No deserto, Ele abre para nós coisas que nós nem imaginávamos que poderia ter no deserto. Olha no versículo quando ele diz o seguinte: e lhes darei as vinhas e as portas da esperança. As vinhas de Arcó fala do fruto, do azeite, da alegria do Senhor. E a esperança. Irmão, muitos de nós, mais uma vez, eu não sei se é a sua situação. Eu não sei se essa palavra é porque você está passando por isso, ou você vai passar, ou é apenas um alerta. Mas ao descobrirmos o Senhor, e Ele nos levar para essa situação, uma das coisas que Ele vai fazer lá, é renovar em nós o seu espírito, e nos dar esperança. Quantas vezes você chega no partir do pão, acabado, triste, cheio de dores, e o que é que acontece no partir do pão? Você ouve o que Ele disse. Você novamente no lugar do deserto que você está, você vê uma grande vinha e o Espírito do Senhor, e a sua esperança é renovada. Amado, em nome de Jesus, se você não tem Espírito do Senhor para conversar ou para tratar com alguém que está vivendo no deserto, se guarde, deixe o Senhor tratar. O Senhor precisa renovar a esperança. Há coisas que só o Senhor. Haverá momentos que é só o Senhor e nós. Nós precisamos, e não é arrogância só, é que o Senhor quer falar conosco. E por isso Ele te escondeu. E por isso Ele te levou para lá. Porque como você não ouviu mais ninguém, como Israel rejeitou todos os outros que vieram antes, então existe um nível nesse assunto que vai ser você e o Senhor. E o Senhor vai falar com você. Mas saiba que é nesse deserto que Ele fala ao seu coração, renova o seu espírito e produz em você esperança. Quantos irmãos eu tive comunhão já que saíram de desertos como esse, muito mais revigorados. A nossa querida Agar vai para o deserto triste e acabada, por vários problemas que tinha. Entra lá com um filho apenas, sai de lá com a promessa de uma grande nação. Jesus vai para o deserto, sai de lá cheio do Espírito. Muitos irmãos vão ser levados para essa situação, e o Senhor, ao tirar de lá, sairá com mais vida, mais firmes, se deixar que o Senhor fale ao seu coração. Porque muitos de nós somos tão duros, que mesmo no deserto, mesmo arrebentados, podemos não ouvir o que o Senhor tem para dizer. Mais uma vez o profeta Amós, capítulo 3, Amós diz: eu tirei de vocês toda a vinha, e vós não ouviste o que eu disse. Tirei de vocês tudo o que era para dizer, e vós não me deram ouvidos. E ele começa quase uns 10 versículos, dizendo: tirei isso, tirei aquilo, tirei isso, tirei aquilo. E o final sempre é o mesmo: e vós não ouviram o que eu disse. Que Deus nos guarde de um coração obstinado. Porque eu quero que você reflita comigo. Se tudo que o Senhor mandar na sua casa e na sua vida você não ouve, e se o próprio Senhor resolver tratar contigo no deserto e você ainda endurece o coração, reflita: o que resta para você? O próprio Senhor está tratando com você. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós queremos terminar nós não vamos falar sobre o capítulo 4 e 5, vamos para o capítulo 6. Queremos começar a encerrar com a palavra de ânimo, com algo que o Senhor vai dizer para Israel. Primeira etapa do tratamento é reconhecermos: somos filhos,
temos que congregar e temos o cabeça. A segunda etapa do tratamento é que o Senhor vai nos levar para o deserto, mas é para falar ao nosso coração. Ele precisa ter experiência conosco. Mas como nós acabamos de falar, se você ler o capítulo 4 e 5, Israel não dá a mínima. Oséias chega a ir lá comprar a mulher que o traiu, levar para casa, cuidar dela, ajeitar, e ela volta para o mesmo lugar e vai viver a mesma vida. Quando eu leio aquilo, a vontade de dizer assim: Oséias, deixa lá, tu já foi, já fez tua parte, já mostrou amor, tá bom. Aí o Senhor olha para Oséias: vai de novo, vai lá de novo. Irmãos, o Senhor não desiste de nós. Quando você tiver vontade de dizer assim sobre a vida de algum irmão ou irmã, deixa para lá, não vai mais. Não, irmão, isso não é o Senhor, isso é você. O Senhor vai lá de novo. Tu sabe quantas vezes o Senhor foi de novo na tua vida? Quantas vezes o Senhor foi de novo na minha? Quantas vezes eu caí, me arrebentei, o Senhor, vou lá de novo. Quantas vezes eu olhei de costa para o Senhor, eu vou lá de novo. Irmãos, eu só estou aqui porque o Senhor vai lá de novo quantas vezes precisar. Esse é o Senhor, esse é o Pai. O que passar disso é do maligno, é da nossa carne, é das nossas afinidades. O Senhor vai. Eu posso estar todo arrebentado, todo sujo, Ele vai. Não vai deixar de falar das minhas misérias, não vai deixar de tratar o meu pecado, mas Ele vai. Ele vai porque Ele é meu Pai. E você precisa ir porque você é irmão. Você precisa ir porque você é de Cristo. Você precisa ir porque você diz: somos um. Você precisa ir porque você diz: Ele é o nosso cabeça. Então se Ele ia, você vai. Senão você só está falando. Senão nós só estamos com blá blá blá. Mas o Senhor está no trono. O Senhor está no trono. Oséias, vai lá de novo. Pega ela, traz de volta, cuida. Por quê? Porque o tratamento de Deus é em amor. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Não entenda isso como: irmão, então nós vamos passar a mão na cabeça dos pecadores, do pecado dos irmãos. Não. Não é isso não. Deus não passa a mão e nem coberta pecado de ninguém. Mas Ele trata e não desiste. Não desiste. O meu coração desiste. O meu eu muitas vezes vai olhar e dizer: chega, para com isso, já deu. Mas o Senhor vai mandar eu me olhar no espelho e dizer assim: olha para tu. Sabe por que você está aí? Porque eu fui de novo. Porque talvez se eu fosse ouvir alguns irmãos que reúnem com você, eu não tinha ido lá, mas eu fui de novo. Há muitos anos atrás, um irmão que eu não consegui ver agora, eu morava na cidade de Lagarto. Eu tenho um familiar que mora em Lagarto. Eu ainda jovem, recém-casado, caí numa situação complicada. Não foi adultério, para você não ficar pensando: foi adultério. Não foi, tá? Nesse momento não tinha isso, não foi isso. Mas foi uma situação complicada que me tirou algumas coisas que eu gostava muito de fazer. Era escola bíblica, não sei o que, aquele negócio da Assembleia de Deus, superintendente de escola bíblica, blá 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 blá.
me lançaram lá no fundo, não sei o quê. Não venha congregar aqui na sede, porque tem muita gente, e você é conhecido, e isso pode gerar problema. Procura uma congregação aí que só tem 2 pessoas, para ninguém olhar para sua cara. E eu fui, me levaram, eles pagavam o aluguel de uma casa, tiraram dessa casa, jogaram lá para o bairro mais distante de Lagarto. Ninguém foi lá, mas um irmão chamado Jadson, do dia que eu saí de lá até o dia que Deus me restaurou, disse: irmão, eu estou com você. Irmãos que vinham irmão, antes eu posso pregar aí no culto de missões, não sei o quê. Irmãos que fingiam uma amizade caída, uma afinidade fingida. E a nível da Assembleia de Deus, aquele irmão desceu a nível da Assembleia de Deus, repito, para deixar claro, aquele irmão desceu do alto posto que ele estava, e quase todo dia na minha casa, dizer: eu só vou deixar de vir na sua casa quando você voltar a ser o que era. Irmãos, Deus precisa ir de novo, e de novo, e de novo. Não abra mão disso, porque Deus não abre mão de Israel, e Deus não abre mão de você. E se eu estou aqui, é porque muitos irmãos não abriram mão de mim, desde o dia que me converti. E o capítulo 6, o profeta faz um clamor, para nós encerrarmos a questão do tratamento de Deus. Qual é? Essa última etapa eu quero falar do tratamento de Deus. É que é necessário que você e eu nos posicionemos. Porque, como foi dito, Deus pode fazer tudo isso e você ficar e continuar sisudo e dizendo: glorificado seja o meu nome. Para os irmãos que são aqui mais velhos, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, desse jeito assim, Gabriela. O mais novo sabe nem o que foi que eu disse. Era uma novela da Globo, viu? Não precisa você saber não. É até bom que você não saiba. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, desse jeito assim, vou ser sempre assim. O problema é que essas pessoas, esses irmãos, esquecem ou fingem não saber. É que você nasceu assim, mas você morreu. Nicodemos teve uma dificuldade tremenda de entender o que é nascer de novo. E nós temos uma dificuldade tremenda de entender o que é ter morrido com Ele na cruz. O Espírito nos abriu o nascer de novo. O Espírito nos mostra que esse nascer é da vida, é do Espírito. Não é voltar para o ventre da minha mãe, é do Senhor. Nascemos do Senhor. Mas precisamos entender o que foi dito aqui hoje pela manhã. Se com Ele morremos, verdade é que com Ele ressuscitamos. Mais uma vez, eu estava, uma certa vez, ministrando uma aula no seminário bem pequeno ali no Uruguai. Bem pequeno. Aí nós estávamos falando sobre a nova vida. Você morreu, e agora é Cristo, e não sei o que, e vá. Uma irmã ficou tão impactada com aquilo, que a irmã no meio da sala de aula disse: e a minha vida, a minha vontade não tem mais não, é? Eu disse: vixe Jesus, Adão aí se jogou para cima mesmo, não teve negócio, não tenho vida mais não, eu só quero dizer que eu não existo mais não. Eu disse: era, né, mas com essa sua força toda, eu acho melhor nem dizer. Mas os que estão aqui sabem, você morreu. Os que estão aqui aliás, tem gente aqui que conhece isso mais do que eu. Você morreu. Israel precisava lembrar disso.
Então a última etapa desse tratamento em amor é: qual é a minha resposta ao que eu ouvi? Veio irmão, veio irmã, veio louvor, veio profeta, veio pregador, veio o governo, o presbitério e tal. Eu não ouvi ninguém, agora veio o próprio Deus, me arrebentou, tirou tudo, levou para o deserto. Qual é a minha resposta? O versículo 6 vai nos dar algumas dicas do que nós devemos fazer. Vamos lá, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: primeira coisa, primeiro conselho nesse tratamento no amor: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Primeira coisa é compreender que o que Ele está fazendo, a rejeição que talvez você esteja sofrendo, o buraco que talvez você foi jogado, ou as lutas que você possa estar passando, o despedaçar de Deus na sua vida, que eu não sei como é, porque não há uma forma única. Deus trata com cada um como Ele quer. É para que você entenda que você tem que retornar à sua vontade. Irmãos, isso é muito objetivo e muito particular. Como assembleia, nós poderíamos aqui dizer algumas coisas desse retornar à sua vontade. Mas no âmbito particular, eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração e ao meu. Aonde você tem que retornar? Em que você tem que retornar? Porque se o Espírito não nos falar, podem vir para cá quantos irmãos quiserem. Podem levantar aqui quantos irmãos levantarem. Se você não propor o seu coração a retornar aquilo que o Senhor está dizendo, você não vai sair do lugar. Porque outra lição básica que nós aprendemos, os irmãos vão me relembrar. Qual é a lição básica? Os dois vinde. Primeiro vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. O Senhor não pediu nada, então você vai. Quem fez tudo foi Ele. É dele, por Ele, para Ele. Você pode ser preto, amarelo, drogado, o que você for, venha. Não há nenhuma barganha, não há nenhuma troca de moeda, pode vir. Mas o segundo vinde é diferente, está aqui. O segundo vinde é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e venha. Primeira vez que eu ouvi um irmão falar sobre esse texto foi o Delcio Meirelles. E o Delcio disse assim: irmão, que fique claro, é quem quiser. Que fique claro, você pode não querer, mas vai arcar com as consequências. Teremos entre nós, irmão, para nossa humilhação e vergonha, irmãos, que Deus vai falar por irmãos, por irmãs, pelo presbitério, por amigos, por Ele mesmo, e esse irmão não sai do lugar. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a não sermos esse tipo de irmão e de irmã, que mesmo espedaçado, arrebentado, quebrado, rasgado, ainda mantém a altivez e não se dobra. Senhor Jesus, nos ajude. Porque o conselho desse tratamento final, nesse pequeno compartilhar, é você entender o que Deus está fazendo e dizer: tornemos a Ele. A Ele, vamos voltar a Ele. Porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele nos feriu, mas vai cuidar das feridas. Nosso Senhor até nisso é exemplo. Senhor Jesus no deserto, tentado no corpo, tentado na alma, tentado no espírito, perseguido ali em coisas que talvez nem estejam escritas, mas o Senhor venceu ao ponto de, quando terminar aquele período, os anjos descerem para cuidá-lo. Irmãos, Deus cuida de você.
Não se preocupe, essa situação não é para você morrer, é para falar o seu coração. Deus não tem prazer em te matar, Deus não tem prazer de acabar com a sua vida, Deus não tem prazer de te jogar fora na lata do lixo. Se anime, reanime, renove as forças do coração, firme os seus pés, o que fazia antes faça, é do Espírito, vai. Por quê? Porque o mesmo Deus que me arrebentou é o Deus que cuida das minhas feridas. Porque o mesmo Deus que me fez enfermar é o Deus que me sara. É Ele. É Ele. Depois Ele ainda diz o seguinte: depois de 2 dias nos dará vida. Amados, já ouvi e li algumas coisas sobre 2 dias, e eu nem vou me meter nos 2 dias, para a gente não se alongar muito. Mas eu quero dizer uma coisa: esse processo doloroso do Senhor é para te dar vida. É para te dar vida, não é para você morrer. E Ele nos deixa mais animados. Eu quero lembrar da palavra do nosso irmão Alain, porque quando ele falou, eu disse: Senhor, essa é a palavra de hoje, amém. Porque é lá que eu vou terminar. Olha o final do versículo. Desse versículo diz o seguinte: depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e nos fará viver diante dele. Amém, irmãos? Amém? Eu não sei que sofrimento você tem passado, não sei que luta ou que calabouço você foi jogado, eu não sei nem se você está nessa situação, mas o Senhor te dá vida. O Senhor quer que você ande nesse âmbito da ressurreição, é nessa nova vida, esquecendo as suas mazelas. Não, está diante de você, você errou, caiu, tropeçou, mas Ele sarou a ferida, agora anda. Ele consertou o que estava quebrado, agora caminha na vida, caminha em ressurreição, não para. Porque o Senhor quer a igreja em vida. Às vezes a gente fica só chorando os velórios e as mazelas, falando disso. Claro, não, os problemas estão diante de nós, mas o Senhor tem vida, irmão, para nos dar. Ele ressuscitou e nós com Ele, e por isso que nós podemos e devemos andar em vida. Então esse tratamento de Deus, Ele vai terminar nos lembrando que a nossa vida hoje é em ressurreição, é no Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, para não esticarmos muito o horário, e que o Senhor possa falar melhor ao nosso coração. Senhor Jesus, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés. Nós acreditamos e cremos que a primeira pessoa que precisa ouvir a palavra é o mesmo que a fala. Nos ajude, aplique ela ao nosso coração, e o Senhor possa aplicar cada irmão e irmã na medida da necessidade de cada um. Nós não conhecemos, mas nós cremos no Senhor, que é o único capaz de sondar corações e mentes. Senhor, trate com cada um de nós. Senhor, continue não desistindo de nós. Nos ajude a olhar para Ti, e somente para Ti. Amém. Peço ao Senhor, irmãos.